pessoal, eu sou o professor Jonathan do canal Geografia Ensinar e Aprender e hoje nós teremos aula sobre geologia, que é a ciência dentro da geografia que estuda a superfície da Terra. São duas camadas que a gente tem muito contato ao longo da nossa vida, uma delas é a atmosfera, a outra é a litosfera. A litosfera é onde que a gente pisa, é o nosso solo, é toda a estrutura de onde que vem praticamente tudo que a gente precisa. Então a geologia é uma parte da geografia que estuda principalmente as rochas. E hoje a gente vai começar falando sobre o espaço interno, a geologia interna da Terra, onde que a gente tem acontecimentos de dentro para fora que vão repercutir em feições geográficas, vamos falar de terremotos, vamos falar de tsunami, vamos falar de um monte de coisa importante. Mas para começar a falar desse assunto, a gente tem que falar sobre as eras geológicas. Aqui a gente consegue ver uma tabela da idade da Terra com 4,5 bilhões de anos. A idade da Terra é de cerca de 4,5, 4,6 bilhões de anos. E como a gente pode perceber, as eras arqueanas e proterozoicas que pertencem ao Eon pré-cambriano, o que a gente chama de período pré-cambriano da Terra, onde que a gente teve micro-organismos apenas existindo, ela ocupa aí 4 bilhões de anos. Então, a maior parte da história da Terra, se a gente fosse deixar essa linha proporcional, a gente com certeza não teria espaço para representar as últimas camadas. Então, basicamente, ela é dividida em 3 grandes categorias. A gente pode dizer que o primeiro grande período é uma palavra incorreta para isso, mas a gente pode dividir basicamente em 4 grandes eras. A era pré-cambriana e cambriana, que pertence à era, na verdade, arqueana e proterozoica, que duraram 4 bilhões de anos. Depois a gente tem a era paleozoica, que surgiu há 500 milhões de anos, a era mesozoica, que surgiu há cerca de 200 milhões de anos, e a era cenozoica, de 100 milhões de anos para cá. Ah, professor, mas ali está dizendo um pouquinho diferente, Sim, nós temos aqui, por exemplo, 2 tabelas e há uma divergência com relação a isso, São muito tempo atrás, isso representa muitos anos atrás, então a gente não vai ter uma exatidão no que diz respeito à questão geológica, Então é uma coisa que a gente estipula aí, pré-cambriano e cambriano, durante 4 bilhões de anos, paleozoica de 500 milhões de anos até 200 milhões de anos atrás, depois vem a mesozoica de 200 a 100 milhões e de 100 milhões de anos para cá a era cenozoica. Falando em divisão das camadas básicas da Terra, basicamente são 3, a crosta, a parte onde que a gente tem contato. A crosta tem cerca de 40, 50 km de espessura, Aqui a gente vê a crosta com 5 a 30 km de espessura. Isso é a crosta oceânica. A gente tem a crosta oceânica e a crosta continental. Na média vai dar uns 40 km de espessura, considerando aí as 2 camadas. Depois nós temos o manto, que é a camada intermediária. E depois nós temos o núcleo, a parte que a gente nem tem contato, a gente apenas consegue detectar a partir de sondas que lá dentro tem uma determinada característica de temperatura, de densidade, etc. e tal. Então é crosta, manto e núcleo. A crosta pode ser subdividida em cima e cial. O que é acima? Acima é a crosta inferior, é a crosta mais densa, menos espessa e mais densa. E a cial é a crosta continental, ela é mais espessa e menos densa. Manto. O manto é uma camada muito importante no que diz respeito à transição entre o que para a gente é sólido, a crosta é a parte sólida da Terra, onde que a gente está aí, é relativamente estável, e o manto é uma camada bem mais instável, E a transição entre a crosta e o manto é chamada de astenosfera. A astenosfera é a transição do manto para a crosta, onde que a rocha está bastante derretida e querendo sair. Então tem uma pressão forte dentro da Terra, porque tem muita energia armazenada dentro da Terra desde lá o Big Bang. Então quando isso está querendo sair, a gente está dizendo que a astenosfera está interagindo com a crosta. Temos aqui os agentes internos formadores do relevo. A parte de dentro para fora da Terra a gente chama de agentes endógenos ou formadores de relevo. E a parte externa a gente chama de agentes exógenos ou modeladores de relevo. Ok? E ela pode ser subdividida dentro do contexto do tectonismo, que é a movimentação da crosta, entre sismos, que são os terremotos, e o vulcanismo, que é quando a Terra decide expulsar material de dentro dela. Afinal, tem placa tectônica sendo engolida num contexto de encontro de placa para dentro da Terra, e vai ter lugar que esse material vai ter que sair. Para falar um pouco mais sobre a história de como a gente detectou as características atuais da crosta terrestre, a gente tem que falar de um cara, de um alemão chamado Alfred Wegener.
Alfred Wegener, em 1915, né, o estudo é considerado em 1915, ele fala que a Terra ela tem formatos que parecem se encaixar, e a partir desse formato que parecia se encaixar, ele fez estudos de fósseis e rochas, onde que você pega, por exemplo, na África do Sul eu identifico uma espécie de animal, e uma espécie muito parecida no sul do Brasil também encontrada. Daí ele encontra um tipo de rochoso lá em Angola, que ele encontra parecido no sul da Bahia. E aí ele começa a fazer essas constatações e começa a dizer, olha, parece que tudo já foi um grande continente e depois isso foi se fragmentando. E a gente tem esse resultado. Ele não tinha estudos de sondas subterrâneas, né, que conseguiam ir no fundo do mar, esse tipo de coisa para estudar. Então os estudos deles foram ridicularizados, todo o trabalho dele foi ridicularizado. Numa época em que se considerava que a Terra era plana, imagina você dizer que todos os continentes formavam apenas um bloco. Então era uma coisa bastante sensacional para aquela época. Depois do Alfred Wegener veio a teoria da tectônica de placas. O que é a teoria da tectônica de placas? É uma teoria americana, já de 1960, né, liderada pelo cientista Harry Hess, né, ela consegue identificar as placas tectônicas. Pensa, 1915 Alfred Wegener, 1960 você já tem o pós-Segunda Guerra. A economia mundial se expande muito, os estudos tecnológicos, a capacidade de detectar alguma coisa debaixo da Terra é muito maior, né? Então, tecnicamente, ele consegue estabelecer o que a gente chama hoje de placas tectônicas. E aqui a gente tem elas, né? A maior parte das placas tectônicas leva o nome do seu continente e isso ajuda bastante a gente a conseguir identificar elas no mapa. Por exemplo, se eu disser placa do Pacífico, ela não vai estar debaixo do Oceano Atlântico, tá? Então, acaba sendo bem simples de entender, né? Temos aqui a placa sul-americana, que é a qual a gente pertence. Notem que o Brasil está plenamente dentro de uma placa só, o que torna a gente muito mais estável, tectonicamente falando. E a gente tem um encontro com a placa de Nazca. Nessa imagem aqui a gente consegue ver as setas, né, de que há uma convergência de placa aqui entre a placa sul-americana e a placa de Nazca. Já vou falar sobre isso, né? Dentro do contexto tectônico a gente pode dizer que tem dois tipos de movimentação dessa crosta. Os movimentos podem ser considerados horizontais, que são os mais perigosos, que são os que provocam terremotos, né? E são os que a gente acaba estudando mais dentro do contexto de uma aula aí de geologia, no contexto da geografia aqui no ensino médio. E os movimentos verticais, não menos importantes para formar feições importantes na Terra, mas são chamados de pirogênese, movimentos em decorrência de falhamentos, né? Os falhamentos podem ser distensivos, né, ou falhamento normal, quando a gente tem um rebaixamento do solo, é uma falha distensiva ou uma falha normal. Falhas inversas ou falhas compressivas, quando a compressão do solo naturalmente joga alguma estrutura rochosa para cima da outra, né? No sul do estado de Santa Catarina, por exemplo, nós temos uma serra, que é a Serra do Rio do Rastro, ela representa uma falha que é compressiva, onde que a gente tem o segmento da região onde que está lá Lages, onde que está Bom Jardim da Serra, em comparação com o que tem ali em Criciúma, tá? Então houve uma subida daquele território ali, daquela serra, certo? E a falha transcorrente é o rastejo lateral, é quando há uma movimentação lateral no contexto dos falhamentos da estrutura geológica da Terra. No contexto da orogênese, a orogênese é um movimento horizontal, ele pode ser convergente ou pode ser divergente, basicamente, tá? E aqui a gente tem exemplos de encontros de placas tectônicas. A placa sul-americana se encontra com a placa de Nazca e a gente tem uma delas indo para dentro da Terra, que é a placa de Nazca. Observe que ela está deixando de ser sólida e indo para a parte líquida, vamos dizer assim, para a parte do manto, certo? E aqui a gente tem o dobramento moderno que a gente chama de Cordilheira dos Andes. Tá? Então aqui a gente tem um caso, aqui a gente tem outra, a Cordilheira de Himalaia, é o encontro de duas placas continentais. Observe aqui na teoria da deriva dos continentes, se eu voltar para esse GIF que a gente tem aqui, a gente vai perceber que a Índia ela vai sair correndo aqui da África e vai lá para a Eurásia. Eurásia é outra placa tectônica, ó. A Índia vai encontrar a Eurásia, bum! E ela vai dobrar a borda da Eurásia. E aí a gente tem a maior cordilheira do mundo, que é a Cordilheira de Himalaia, que tem o Everest como ponto culminante da Terra a 8.848 metros, tá? Voltando para cá, aqui a gente tem uma área de encontro de placa também, né? Lembrando que esses lugares onde que há encontro de placa sempre são áreas que vão ter mais terremotos, tá? Então o Japão, né? a Cordilheira dos Andes, né? A Cordilheira do Himalaia, são lugares que a gente vai ter bastante terremoto registrado.
Aqui a gente tem uma imagem, né, da batimetria, né, da altimetria do fundo do mar, né, das altitudes, das profundidades, né, a gente fala em altitude, profundidade abaixo do nível do mar a gente chama de batimetria. Tá? Então a profundidade do oceano aqui a gente consegue perceber que no contexto do meio do Oceano Atlântico a gente tem uma dorsal. O que é uma dorsal? Uma cordilheira debaixo do mar. Tá? Então, devido ao afastamento da placa sul-americana da placa africana, que a gente já foi grudado, tá? A gente tem ali a formação de uma dorsal. Então, por essa dorsal a gente vai ter o afastamento das placas tectônicas por onde o magma vai sair e ilhas começam a surgir entre a América e entre a África. Então a gente vai ter um supercontinente no futuro, daqui a milhões de anos, entre a África e a América. Provavelmente o ser humano vai estar extinto? É bem provável que já esteja extinto, mas geologicamente a gente consegue estabelecer que isso vai acontecer. Tá? Aqui a gente tem uma área de orogênese do tipo divergente, onde a gente tem, né, uma fratura ali que quando tem um acontecimento geológico vai ser preenchida com lava normalmente, né? Isso pode acontecer com alguma frequência. A região do mundo que mais tem acontecimentos geológicos, né, 80% da atividade sísmica do mundo acontece no Círculo de Fogo do Pacífico. Anota aí, né, 80% da atividade sísmica do mundo acontece nas bordas do Pacífico. Porque a gente tem essas placas se movimentando para lá, para cá, né, de forma horizontal, de tudo que é jeito que tu pode imaginar, com falhamentos, né, de forma epidiogenética, orogenética, acontece de tudo ali no Círculo de Fogo do Pacífico, né? Lembrando que, por exemplo, a África, né, ela está posicionada de uma forma que quase não tem atividade sísmica dentro da África. Tá? Então, se a gente olhar pelo ponto de vista tectônico, a África é um continente mais abençoado. Tem até o filme 2012, que é um filme de ficção, é um filme bastante, como é que eu posso dizer, bastante exagerado em alguns fenômenos naturais, né? Mas ele coloca a seguinte situação: no final do filme eles estão com algumas embarcações lá na Cordilheira do Himalaia e dizem, vamos todo mundo para a África, porque lá está estável, né? Porque lá a coisa não aconteceu nada, lá está tudo certo. E basicamente foi isso que aconteceu na nossa história geológica com a África, né? Todo mundo se movimentou, dobrou, deu um monte de coisa que aconteceu, né? E a África ela é relativamente estável. Vamos falar do que são sismos. Os sismos são a consequência do tectonismo, tá? O tectonismo é a movimentação das placas, o sismo é uma consequência. E as ondas sísmicas podem ser classificadas com 3 características. Uma delas é o epicentro, que é a localização do terremoto. Se eu falar, acabou de acontecer um terremoto no litoral do Chile, o Chile acaba sendo o epicentro do fenômeno. Hipocentro é a profundidade. Imagina uma bomba, né? Imagina que um terremoto é uma bomba. Se eu enterrar muito fundo essa bomba, eu não vou sentir quase nada na superfície. Se eu enterrar ela só um pouquinho, eu vou sentir bastante as consequências na superfície, certo? Hipocentro, então, quanto mais próximo da superfície, maior a magnitude percebida pela população. Magnitude é a intensidade do fenômeno, né? É a força com que esse fenômeno vai acontecer, normalmente medida na escala Richter, né? Que a gente tem conhecimento de acontecimentos até 9,5 graus apenas. A gente não sabe o que pode acontecer com a Terra, né, se tiver um terremoto de 10 graus na escala Richter. Mas em geral ela é uma escala logarítmica, né? Mas a gente pode dizer aqui em geografia que ela é exponencial, onde que cada grau na magnitude equivale a 10 vezes mais intensidade do que o grau anterior. Tá? Então a gente tem que imaginar que um terremoto de 6 graus comparado com o de 8 está 100 vezes mais forte. Tá? Então o de 7 é 10 vezes mais forte, 10 vezes 10 vai dar 100 vezes mais forte com 8 graus. Tranquilo? Não esqueça disso, já foi cobrado na Federal de Santa Catarina várias vezes e diversos vestibulares do Brasil, com certeza isso vai continuar sendo cobrado. Tá? Aqui eu tenho alguns exemplos de terremotos de grande magnitude que aconteceram recentemente, né? Terremoto no Nepal, se não me engano, em 2015, 7,8 graus. Ele mostra uma desgraça muito grande num país muito pobre. Então muita gente morre às vezes em decorrência da pobreza, da falta de recursos do país de se recuperar, né? Então a resiliência de cada país ela vai determinar se morre muita gente ou se morre pouca gente num acontecimento geológico. Tá? Então aqui a gente tem grande parte do patrimônio histórico deles, né, sendo destruído. Terremoto de Sendai, que aconteceu no Japão em 2010 ou 11, agora eu não
não lembro dessa informação com exatidão, né? Mas ele provocou uma grande tsunami, matou mais de 30 mil pessoas e acabou destruindo a usina nuclear de Fukushima, o que proporcionou ainda mais desgraça, né, no contexto japonês. Então foi uma grande tsunami que aconteceu, observe, 9,1 graus, tá? Então comparado com o Nepal aqui, né, 7,8, 8,8 dá 1,5 grau a mais quase. Tá? Então é pelo menos 15, 50 vezes mais forte, na verdade entre 10 e 100, a gente vai ter ali uns 50 vezes mais forte do que o terremoto do Nepal. E o terremoto do Haiti, que foi de 7 graus. Aqui a gente teve cerca de 100 mil pessoas que morreram diretamente, né, devido ao cólera, uma série de coisas que aconteceram depois. A gente chega a um volume de quase 200 mil mortes. Esse aqui aconteceu em 2010, inclusive o Brasil era o responsável pela missão de paz dentro do Haiti. Eles não estavam esperando para ter que recolher mortes em decorrência de uma tsunami. Então foi bastante complicado para o país, que até hoje está numa situação muito complicada no que diz respeito a condições socioeconômicas. E o maior de todos que a gente teve desde os anos 2000 para cá foi o tsunami lá na Indonésia. O tsunami teve o epicentro aqui na ilha de Jakarta, na ilha de Sumatra, que é uma das maiores ilhas da Indonésia, porém não a mais populosa. A ilha mais populosa, ela é a ilha de Java. Aqui a gente tem tipo uma população do Brasil no espaço de Minas Gerais, só para tu ter uma ideia. Tá? Então ainda bem que não aconteceu na ilha mais populosa. Mas vocês podem ver nesse GIF aqui, né, que o epicentro sendo nessa ponta, ele vai matar gente no Sri Lanka, na Índia, né, em Madagascar, em diversos lugares. Provocou uma tsunami, né, véspera do Natal, 23 de dezembro de 2004, né, e aí a gente teve cerca de 200 mil pessoas mortas também. Tá? Então dados oficiais aí um pouco abaixo, mas certamente morreu bastante gente nesse fenômeno. E aqui a gente tem uma representação da escala Richter de acordo com os efeitos percebidos. Tá? E para mostrar para vocês que a Terra constantemente está se movimentando, né? A Terra tem 8.000 terremotos de 2 graus na escala Richter por dia. Tá? Dos fenômenos que a gente consegue perceber, aqui vocês vão conseguir observar, fenômeno moderado de 5 a 5,9 graus pode causar danos maiores em edifícios mal concebidos. Tipo, uma construção sem pressupostos muito grandes de engenharia pode cair com um terremoto de 5,5 graus. E a gente tem esse tipo de fenômeno no Brasil com alguma frequência. Tá? Mas normalmente o hipocentro é profundo e acaba não gerando estragos. Mas se fosse um hipocentro mais próximo da superfície, a gente poderia ter estragos bem grandes. Né? Terremotos acima de 9 graus é normalmente um a cada 20 anos. Tá? Pode acontecer um agora e outro daqui a um mês? Pode. Né? E pode ficar 100 anos sem ter nenhum. Então isso aqui tudo é estatística. Mas é uma prova de que a Terra constantemente está se movimentando no que diz respeito à crosta terrestre. Tá? Vulcanismo. O que é o vulcanismo? Detalhe, voltando para cá, o maior terremoto que a gente teve registro na história aconteceu em 1960 na cidade de Valdívia, no Chile. Tá? Então, se eu não me engano, no sul do Chile, a gente teve esse terremoto com 9,5 graus, matou aí dezenas de milhares de pessoas. E em 2010, quando deu exatamente 50 anos do acontecido, aconteceu um novo terremoto, né, com até ameaça de tsunami que não se confirmou, felizmente, né, que matou aí mais algumas centenas de pessoas novamente. Vulcanismo é outra consequência do movimento das placas, certo? É a impulsão de gases, cinzas e materiais sólidos. E quando a gente fala em vulcanismo, normalmente vem à cabeça lava saindo do vulcão. Né? Sim, tem que lembrar disso. Mas um dos piores consequências que a gente tem do vulcanismo acaba sendo as cinzas, que acabam comprometendo o tráfego aéreo, acabam comprometendo a qualidade do ar. E nos últimos 10 anos a gente teve um acontecimento aí no Chile, um vulcão entrou em erupção, soltou uma fumaceira lá e acabou atrapalhando a vida de Bariloche, lugares da Argentina que vivem do turismo ali, de esquiar e tal. E onde que uma camada grande de cinza se misturou ao gelo e virou tipo um cimento, né? Ficou uma coisa bem horrível, né? Lá na questão da Cordilheira dos Andes. Tá? E acabou atrapalhando também o tráfego aéreo, tanto do Chile como Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul e até mesmo Santa Catarina foi um pouco prejudicado. O mesmo aconteceu, né, devido a um vulcão lá na Islândia, né, que tem muitos vulcões, que eles estão bem na área da dorsal ali, né, na área de afastamento de placa tectônica,
então a gente tem muito vulcanismo lá. Também atrapalhou o tráfego aéreo na Europa, se eu não me engano, em 2012 ou 2011, algo perto disso. E, inclusive eu lembro que o vulcão lá, ele tinha 27 letras o nome do vulcão e umas 20 eram consoantes. Aqui a gente tem um esqueminha básico de um vulcão, né? E a gente consegue identificar o manto, a gente chama isso aqui de câmara magmática, aqui a gente tem o que a gente chama de chaminé, e tem alguns lugares onde que a lava não consegue chegar na superfície, a gente chama de magma. Enquanto esse material rochoso está derretido e não chega na superfície, a gente chama ele de magma, que forma rochas intrusivas. Quando ele sai do vulcão, a gente chama ele de lava, né? E quando ele se solidifica em contato com a atmosfera, em contato com a água, a gente chama esse tipo de rocha de extrusiva. É um tipo de rocha que tem umas características bem diferentes da rocha intrusiva. Imagina o metal derretido entrando em contato com a água, ele vai ficar mais poroso, ele não vai ficar tão denso quanto as rochas que são intrusivas. Tá ok? Não esquece de seguir o canal, continuar curtindo essas aulas, seguindo essa página. Muito obrigado pela atenção, valeu!